dentro da nossa casa não é determinada pela ausência de conflitos, mas sim pela maneira como nós enfrentamos e resolvemos esses conflitos. Não tem como, não tem jeito. São duas pessoas que vieram de famílias diferentes, são duas pessoas que pensam diferente, e por mais que você pense no decorrer do meu caso, por exemplo, que com a irmã Yara nós vamos completar 35 anos de casados, por mais que a gente se conheça, até hoje ainda existem situações em que nós pensamos de maneira diferente. E se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos entrando no conflito, numa verdadeira batalha. Alguém comparou os conflitos como pequenos tijolos, né? E quando não são resolvidos, é como se um tijolo fosse colocado entre o casal. Então, a Regina e o Alonso, que são os nossos menudos aqui, né? 2 meses de casados. Então, a irmã Yara descobriu, já descobriu esses aqui também. Mas isso é bom para vocês que são recém-casados, porque isso é uma preciosidade que vocês vão receber aqui. Então, por exemplo, é uma questão que nós observamos que, na realidade, algumas pessoas têm dificuldade de resolver conflito por causa da reação da outra pessoa. Existem homens que, diante do conflito, eles partem para a violência, gritam, às vezes eles ficam calados, como a Yara disse ontem à noite, optam pelo silêncio, ficam emburrados. O homem acha que dá muito resultado dando um gelo na mulher, mas isso dá exatamente o efeito contrário, né? E às vezes algumas mulheres ficam histéricas, gritam, né? Partem até para cima do homem e fazem tantas coisas. Então, conhecedor da reação do marido e da esposa, a pessoa ela decide não resolver o conflito, não enfrentar. Então, um fez alguma coisa que o outro não gostou, o que ele faz? Ele vai aquela história que as pessoas dizem, aquela expressão engolir sapo, né? Aí vai engolindo o sapo e não resolve o conflito. Mas preste atenção, que um conflito que não é resolvido é como se você estivesse colocando uma pedrinha entre você e a sua esposa. Entendeu, Cléber? Então não resolveu. Entre você e a Andresa tem lá a pedrinha, né? Só que uma pedrinha, tudo bem. Resolvi colar e pegar com a própria mão. Então, com o pé mesmo, eu afasto. Mas aí vem uma segunda pedrinha, uma terceira, uma quarta, uma quinta. E à medida que o tempo passa, à medida que os anos passam, essa pedrinha, que era tão simples, tão inofensiva, ela acaba se transformando num murinho, depois numa parede um pouquinho maior, depois numa muralha. E aí, está um de um lado, o outro de outro. O casal não consegue mais se entender, não consegue mais conversar, então quebra-se a comunicação, não existe mais diálogo entre o casal, e na verdade há a necessidade de se quebrar aquela muralha. Só que não tem mais como quebrar aquela muralha com o martelo, nem com a marreta, e muito menos com a picareta. Aí você precisa de usar uma boa dose de explosivos, e essa dose de explosivos ela vai fazer um estrago terrível. Né? E aí é uma coisa que muitas vezes o casal, na tentativa de quebrar essa muralha, é onde acontecem inclusive as separações, acontece o divórcio, né? Porque resultados drásticos podem acontecer na vida do casal. Então, conflito é algo natural. A questão é como é que nós vamos enfrentar e resolver esses conflitos. Mas afinal de contas, o que vem a ser um conflito? É uma diferença de ideias, é o momento quando você pensa diferente do seu marido, da sua esposa, né? Isso, na verdade, é muito normal. Não tem nada de anormal você pensar diferente da outra pessoa com a qual você convive. Agora, o que nós temos que fazer é tratar deste conflito nas bases, nas causas da maneira como o marido pensa, como a esposa pensa, porque às vezes pode ser alguma coisa que você se acostumou vendo na sua casa, mas não significa que o seu pai estava certo agindo daquela maneira ou a sua mãe. O grande exemplo que nós precisamos ter e que nós deveríamos ter, deveria ser na nossa própria casa, não é verdade? Do pai e da mãe. Esse exemplo vocês vão ser porque vocês estão aprendendo, não é isso? Talvez o seu pai e a sua mãe não tiveram a oportunidade de aprender. Então por isso é que os papéis foram invertidos, as responsabilidades foram trocadas, e você cresceu, de repente, minha irmã, vendo a sua mãe mandando na sua casa, mandando no seu pai.
Aí você chegava para o seu pai e falava assim: pai, eu posso ir para a rua soltar pipa? Pergunta a sua mãe. Ô pai, eu posso fazer isso? Pergunta a sua mãe. Sabe? E aí ele jogava todas as responsabilidades para cima da sua mãe. E aí você cresceu vendo isso, você se tornou um adolescente, um jovem, casou, e você hoje é pai. Quantos são pais aqui? Ok, uma grande parte é pai. E aí, e você que não é pai ainda, é bom que você vai aprender. Aí você se tornou pai. E aí seu filho vira para você: pai, eu posso fazer isso assim? Pergunta a sua mãe. Pai, eu falo para sua mãe. Aí ele se exime de responsabilidade. Então o que acontece? O pai fica sendo bonzinho e a mãe é delegada a função de dizer não. Então sempre vai acontecer dessa maneira. Talvez você achava na sua infância, adolescência, quem disciplinava você era a sua mãe. O papai ficava lá assistindo televisão, o papai saía com você para jogar bola, levava para soltar papagaio, mas a mamãe, na hora da correção, era a mãe. E aí o que acontecia? Né? Não, mas a figura bacana era o papai, e a carrasca era a mamãe. E aí você se casou, você já é pai. Então você diz: eu não tenho que disciplinar os meus filhos. Disciplina é por conta de você, querido. Olha aqui, são seus filhos, estão fazendo bagunça aqui. Então isso tudo traz conflitos, traz problemas no relacionamento familiar. Então exatamente essa questão do surgimento dos conflitos, exatamente porque as pessoas pensam de maneira diferente. Então nós temos que trabalhar essas diferenças. Se você aprendeu assim na sua casa, não significa, tomara que vocês tenham aprendido de forma correta. Mas se aprenderam de forma errada, se for de forma correta, apliquem de forma correta, que é o que está escrito na Bíblia. Mas se vocês aprenderam de forma errada, decidam escrever uma história diferente, decidam fazer alguma coisa diferente do que o seu pai ou sua mãe ou ambos faziam. Respeite a individualidade e tome a decisão de você caminhar junto com o seu cônjuge para que ambos possam ter uma vida alegre, saudável e feliz. Marido, esposa e filhos. Amém? Glória a Deus. Muito bem. De onde procedem os conflitos? Os conflitos são muito interessantes porque eles procedem, por exemplo, de diferenças ocasionadas pela herança familiar, que é o primeiro capítulo desse livro de que é o Novo Lar. O que são essas diferenças? São formas de agir que nós aprendemos no cotidiano, na nossa casa. E são coisas muito diferentes. E eu acho que eu vou trazer alguma ilustração diferente na hora que eu trago, porque eu acho que é do cabide, vocês já ouviram, é do papel higiênico, vocês já ouviram falar, né? A forma, pasta de dente. Mas olha, por exemplo, outro dia nós estávamos num determinado local, e o irmão apresentou algo que eu achei diferente. Ele disse o seguinte: olha, e ele dizia assim: não, isso é coisa boa, isso aí eu acho que não tem nada a ver, isso aí que vocês estão. Né? Ele pensou consigo mesmo. Mas ele se casou, um casal de mineiros. E mineiro gosta muito de queijo. Quantos mineiros tem aqui? Mineiro gosta muito de queijo, né? E aí eles ganharam queijo, aquele queijo redondo, né? E só que ambos tiveram uma maneira diferente de cortar o queijo na sua casa. Então, quando eles foram cortar o queijo pela primeira vez, descobriram que um cortava o queijo do meio para o lado, né? Fazia, né? É a forma certa, você pega o meio, vai fazendo, né? A Andresa disse que é as beiradas, né? Então, exatamente assim, um era das beiradas e o outro no meio. E aí eles decidiram, assim, o primeiro queijo não partiram no meio, ficou metade para uma, metade para outra. Resolveram o problema. Mas veio o segundo queijo que eles compraram. Assentaram-se à mesa e olharam para o outro e começaram a rir. E aí perguntaram assim: então, será que nós vamos ter que chamar o irmão Ciro e a irmã Yara para nos ajudar a partir o queijo? É muito interessante. Outro irmão disse que ele aprendeu da mãe dele que a gente, por exemplo, as irmãs aqui, qual que é a melhor maneira da gente tirar o arroz da panela? Como é que está o arroz? Está prontinho, está soltinho? Como é que é a forma de tirar o arroz da panela? Na beirada, por cima, não é por cima não, é onde? Na beirada. Então tem por cima, tem na beirada
Deixei. Agora tem um que ninguém falou. Olha só que interessante. Aí esse irmão é uma cidade lá em São Paulo. Ele falou assim, não, eu acho que esse negócio aí, apesar de que lá em casa acontecia assim. Então, como é que ele aprendeu? Ele aprendeu da mãe dele que o melhor arroz era do fundo. E aí ele pegava, estava tudo bonitinho, a esposa fazia aquele arroz bonito, tudo. Aí ele pegava, né, e fazia aquele buraco lá. Quando a esposa chegava, e aquele buraco lá no meio do arroz, ela quase tinha um troço. Gente, são coisas tão pequenininhas que a gente percebe, mas que isso acaba trazendo problemas. São diferenças ocasionadas pela herança familiar. Às vezes, você tem uma... Por exemplo, o jeito de comer. Eu gosto muito desse exemplo, porque, de repente, os irmãos, né? Os irmãos na casa, eles gostavam muito de sopa, a mamãe fazia muito caldo, muita sopa. E aí crianças, né, como é que é? Adolescentes, jovens, eles fazem algumas disputas pessoais, né? Então, por exemplo, uma das disputas era saber quem é que fazia mais barulho na hora de tomar sopa, né? E aí cada um pegava, mãe, eu quero uma colher muito grande. Aí eles pegavam lá e caprichavam para ver. Agora você, fulano, aí, não, você, aí fazendo disputa lá. Aí casou, aí o fulaninho casou, né? E casou com uma donzela. Uma jovem, entendeu? E aí, olha, eu gosto muito de sopa. Ela nunca tinha visto ele tomar sopa na casa dele. Né? E aí os dois assim falaram, não, essa colher está muito pequena, eu quero a colher maior. Não tem maior, tem, ok. Aí ela pega uma colherzinha normal de sopa e ele pega uma colher especial lá, né? E ele começa a tomar, aí ela vai tomando a sopa uma leite, né? Muito delicadamente, pega no cantinho e tal. E ele pega lá no meio, bem quente mesmo, para que ele pudesse fazer do jeito que ele fazia em casa. Aí dá aquela chupada, faz aquele barulho assim, e ela quase tem um troço. Meu bem, o que é isso? Que falta de educação? Não, mas é assim mesmo que toma sopa. Você não sabia, não? Gente, nós achamos interessante isso, a gente ri, mas isso dá muita briga, sabia? Isso dá briga. Um casal, e é o último exemplo que eu vou dar, por exemplo, eu gosto muito de banana, né? Muito. Você que gosta de banana, você tem um critério para você tirar banana da penca, né? Mas esse casal, o marido gostava muito de banana e a esposa também. Só que o marido, ele pegava a banana de forma aleatória. Mas a esposa queria que ele pegasse a banana, sabe como? Das pontas da penca. Mas ele ia pegar lá no meio da penca, né? Ah, mas não é possível, você está deixando a penca banguela. Fica muito feio. Mas aí tem também conflito, sabe qual é um conflito legal? Tem nenhum conflito que é legal, mas um conflito muito interessante. Referente, por exemplo, à diferença de temperamento. Você já observou que você é diferente do seu marido, da sua esposa? Né? Então, de repente, a mulher é falante, fala, o marido é mais quietinho, mais caladinho. Às vezes o homem é aquela pessoa, né, que chega no local e que domina, todo mundo conversa, as atenções se voltam para ele, e ela é discreta, caladinha, quietinha, né? Então, no relacionamento pessoal, isso também traz dificuldades. Às vezes é a calma excessiva de um, né, que acaba irritando o outro. E às vezes é aquela aceleração do outro que acaba irritando um. E sabe o que acontece? Que interessante, que é importante vocês avaliarem isso, porque teve algo que é diferente do que você tem, que lhe chamou a atenção quando você olhou para este homem, para essa mulher com a qual você se casou. E você viu nele algo que poderia te completar. Entendeu? Então, por exemplo, você é uma pessoa muito afobada, você, né? Aí você viu aquele rapaz que é um poço de paciência. E aí você, gente, mas eu sinto uma paz tão grande quando eu estou perto dele. Né? E aí você sentiu tanta paz, você começou a namorar, ficou noivo e casou com ele. Só que aí, já casado, você percebeu que ele não é perfeito. E às vezes você está a 150 por hora, ele está a 30. Aí você diz assim, mas não é possível, meu bem, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal. E eu e a Yara, nós temos uma experiência muito interessante. Durante muitos anos ela contou
como se ela fosse a vilã da história. Eu nunca disse que ela foi a vilã, mas ela sempre contou assim, até um dia que falou bem, não sou eu que errei não, eu reconheci que eu também errei. Os nossos filhos estavam, a Isabela tinha 1 ano de idade e ela estava grávida do nosso segundo filho, do Alexandre. Fomos numa cidade lá no Horizonte chamada Conselheiro Lafayette visitar um casal de amigos. E aí chegamos na casa deles e o casal tinha mudado. Pegamos o ônibus, fomos para o centro e começamos a andar sem rumo. Não sabia o que fazer, né? Como é que nós vamos encontrar aqui este casal? E aí, a gente andando na rua, eu com a Isabela no colo, né? Isabela estava comigo? A Isabela tinha mesa. A Isabela tinha 1 ano ainda não, tá certo. A Isabela ainda não tinha 1 ano, ela tinha mesa. E quando a Alexandre nasceu, a Isabela fez 1 ano. A diferença de 2 dias para completar 1 ano. E aí... o Alexandre foi a mensagem, nasceu de 7 meses. Aí o que aconteceu? Então, a Yara, eu que estava com a Isabela, né? E a Yara com a sacola e andando na frente. Sabe? Acho que ninguém nunca fez isso aqui não, né? Uma coisa cansada andando na frente. E ela andando na frente, aquele sol quente, e o Cirão lá atrás, com a Isabela no colo, pensando. Aí chegou o momento que a Yara virou, olhou para trás, virou para trás. Eu tenho que pedir para ela falar, porque eu não lembro como é que foi que ela falou. Então ela lá na frente, essa pequenininha aqui, essa baixinha, nem cara. E aí ela olhou para mim, brava, com cara de brava. Imagina vocês, né? Aí ela foi, virou para mim e falou assim: Ô bem, como é que você pode ficar nessa calma toda, um sol quente desse, Isabela cheia de xixi, precisando de dar uma madeira para ela, e você nessa calma toda aí, que a gente não te interessa, não, tu vai para cá. Ele virou para mim e falou: o quê? Calma! Você não sabe o que eu estou pensando. foi exatamente isso, irmão. Eu falei: calma, bem, você não sabe o que eu estou pensando. Durante muito tempo, ela contou como ela sendo a vilã por ter me abordado dessa maneira. Que eu realmente resolvi o problema. Mas a minha falha... Mas já aplaudi, eu resolvi. Mas a minha... assim, eu resolvi, mas o meu problema é que eu não falei com ela. Homens, presta atenção. Às vezes... Olha, isso só aconteceu lá em Belo Horizonte, né? Aqui não acontece não. Às vezes você tem uma brilhante ideia, mas você não compartilha com ela. E ela assim, né? O cabelo, arranca os cabelos, tentando encontrar a solução, quando você tem a solução na mão. E a minha falha é não ter compartilhado com ela. Aí a gente estava chegando em frente a uma loja, acho que era Arapuã, falei: mas você não sabe o que eu estou pensando? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui nessa loja. Pedi ao vendedor permissão para que ela pudesse utilizar um dos sofás da loja para trocar a Isabela, para dar madeira para ela. E aí eu pedi para ele um catálogo telefônico. Você me empresta um catálogo? O que eu lembrei? O que eu estava pensando? Bom, o irmão dessa irmã, ele morava naquela cidade. E eu sabia o nome dele. Na época em que a gente conseguia encontrar o nome das pessoas no catálogo telefônico, lembra? Aí eu pedi um catálogo emprestado e olhei lá para dela, Kleber de Oliveira para dela. Aí eu liguei para ele: ô Kleber, tudo bem? Eu estou aqui em Lafayette, a gente veio visitar o Glória Maria, mas eles mudaram, você tem como nos pegar aqui? Nós estamos aqui no endereço tal. Gente, não deu 5 minutos. Ele estava lá na porta, sabe com que carro? Naquela época, o carro da época, né? Com um Honda, um Monza hatch branco. Zerado. Aí ele nos olhou, nos colocou no carro e nos levou até a casa do Valdo Mário, né? E foi um tempo precioso. Eu resolvi ou não resolvi? Mas sabe o que acontece? Às vezes, não é? Às vezes o homem ou a mulher tem uma excelente ideia, uma brilhante ideia, e você tem a solução na mão, mas você não compartilha com o seu cônjuge,
entendeu? E você não fala, e outro fica lá arrancando os cabelos, preocupado, a úlcera bem, gastrite bem, e você lá com a solução na mão, né? E você não compartilha. Então, o meu erro é esse. Então, muitas vezes é a calma excessiva de um, ou então assim, aquele ritmo acelerado do outro. Então, o que a gente faz? Quem é muito calmo, vamos dar uma acelerada, vamos colocar uma segunda, depois uma terceira, né? E aí depois, e a esposa que está lá, ou então o marido que está lá sempre de quinta, se tivesse mais uma marcha colocada, reduza para a quarta, e de repente você chega até na terceira, né? Então isso acaba realmente trazendo dificuldades terríveis para o relacionamento do casal, né? Bom, outra questão também as diferentes de temperamento. Olha que detalhe interessante. As diferenças de temperamento que no passado eram qualidades atraentes tornam-se motivo de irritação e conflitos. Tá? E também tem a questão, de acordo com o Tiago 4.1, a questão da nossa carne. Então tem problema de ciúme, de egoísmo, medo de perda, competição, possessividade, falta de confiança, carência demasiada e a mentira. São manifestações da carne geradora de contendas. Eu gosto muito de comentar um exemplo de ciúme. E ciúme é natural você ter, você tem que ter zelo pelo seu cônjuge, mas existem algumas pessoas que são ciumentas em excesso, né? E é lógico que nós temos que zelar para que a gente não tenha atitudes que vão provocar ciúme na sua esposa ou no seu marido. Dos 35 anos de idade, eu já tive atitudes que provocaram ciúme na Yara, entenderam? Então ela não gostou e eu tive que dar um jeito de consertar, né? Então o que acontece? É um casal que estava andando num carro, né, de carro, e aí os dois estão lá. Então aí veio uma mulher lá na frente. E aí a esposa começou a filmar o marido para ver se ele ia olhar a mulher. E aí ele passou no teste, porque ele ficou olhando direto. Ela ficou até meio vesga, olhando para o lado assim, para ver se ele ia olhar. E aí passou. Só que todo bom motorista, o que ele faz quando ele está dirigindo? Hoje, graças a Deus, o carro tem dois retrovisores, tem na direita, esquerda. E eu aprendi que todo bom motorista tem que ficar de olho no retrovisor. Você olha e fica atento. E aí o rapaz, ele passou. Na concepção da esposa, isso é um fato real. Na concepção da esposa, ela passou no teste, né? Então, ou seja, a mulher passou, graças a Deus. Mas aí daqui a pouco ela quase teve um troço, sabe por quê? Porque ele olhou no retrovisor, não olhou de frente, mas olhou pelas costas. Né? Então, gente, é uma situação assim que isso aqui eu falo isso exatamente assim para dar uma descontraída. Mas para dizer que essa questão do ciúme é uma coisa que a gente precisa ter. Você tem que zelar pelo seu marido, zelar pela sua esposa e zelar também para não provocar ciúme. Porque às vezes você acaba deliberadamente ou não. Às vezes você está inocente na história, às vezes você está lá numa boa, não tem maldade nenhuma no coração, mas existe uma atitude que está provocando ciúme no seu cônjuge, no seu marido, na sua esposa. Então o ciúme é uma causa de terríveis contendas no relacionamento familiar. E a possessividade? Ou seja, é aquela esposa que ela não quer saber, olha, ela começa a ver a família do seu marido como sendo assim, uma família, alguém que é inimigo. Teve um dia que eu atendi um casal que a esposa, ela tem assim tanta raiva da família do rapaz, sabe por quê? Porque o pai dele é alcoólatra, irresponsável, e ele, que não era o filho mais velho, ele tomou a decisão de se tornar o arrimo da família. Então ele que fazia tudo, ele que ajudava a mãe, ajudava a irmã casou, o marido dela também era irresponsável, um homem ausente, ele que ajudou a criar sobrinhas, ele ajudava a pagar e tal. E essa mulher, alguns anos depois de casada, ainda tem problema, ainda tinha problema com os familiares que ela achava, ela tinha raiva da família dele por causa das coisas que ele fez para a família dele. Sabe? Então ela via a família do cônjuge como sendo inimiga. Gente, não é. Olha, o seu sogro, a sua sogra, o seu cunhado, a sua cunhada, os familiares são bênçãos. Tem que ser bênção na sua vida. Entendeu? Porque afinal de contas, você entrou naquela família.
Aquela família estava lá até você chegar. Aí você chegou. O que você chegou para provocar? Para trazer alegria, harmonia ou dissensão e separação? Não é verdade? Então, assim, veja o seu sogro, veja a sua sogra. Aliás, nesse livro tem um capítulo, tá? Relacionamento com os sogros. Eu quero te desafiar a que você veja o seu sogro e a sua sogra como sendo uma grande bênção de Deus. Amém? Amém. Você pode dar glória a Deus pelo seu sogro? Oh, glória a Deus. Né? Vamos fazer o nosso. Se por acaso ainda tem alguém no meio aí que não pode fazer corpo e dizer assim, irmão, você não conhece o meu sogro, você não conhece a sogra que eu tenho, você não conhece a jararaca que está lá, né? Eu tenho um amigo aqui, eu tenho uma pessoa conhecida que ele tem um hábito e até já falei com ele que é meio perigoso. Ele começa a chamar e fala assim, aí de repente chega lá a sua sogra coral, né? Rapaz, um dia você vai encontrar alguém ainda que vai estar na plateia que vai te dar uma bronca, viu? Então assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A sogra e o sogro são uma grande bênção, amém? Glória a Deus. Mas se por acaso tem uma pessoa aqui que não acha isso, que não concorda, Deus tem essa palavra direto para você agora. E é uma palavra que, se você tinha algum argumento, tinha 550 mil argumentos para você dizer que a sua sogra ou o seu sogro não são bênçãos para você, eu tenho um só que vai derrubar todos os 550 mil argumentos. Sabe qual é? A sua sogra e o seu sogro foram os instrumentos usados por Deus para gerar teu marido e tua esposa. Tanto é que ele parece com ela, parece com ele. O sangue, olha já no sangue, o DNA, está lá. Entendeu? Então é o seguinte, o DNA pode não ser o mesmo tipo, mas o DNA está lá. Então, se não fosse um dia, ou uma tarde, ou uma noite, que a sua sogra e o seu sogro tivessem se deitado e tido uma intimidade, e não teria sido gerada essa pessoa maravilhosa. Ok, seguindo. Não podemos também deixar de considerar que a mente do mundo, né? A mente do mundo também são gerações, ela causa gerações de conflitos. O diabo, ele sempre procura trazer alguma coisa para roubar a nossa paz. Então, Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo disse: não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, nós temos sido bombardeados diariamente pelos meios de comunicação a respeito das práticas do mundo. Então hoje, por exemplo, as pessoas falam muito contra a família. Nunca a família foi tão bombardeada quanto nos dias atuais. Então os meios de comunicação, os colegas de trabalho, os vizinhos, os amigos, né? E as pessoas começam, quando encontram uma mulher e dizem assim, não, eu sou submissa ao meu marido. Aí, sabe o que acontece? Ela se torna motivo de chacota. Entendeu? Aí encontra aquele homem que os amigos dizem assim, aqui, vamos fazer uma coisa? Vamos hoje, né, sexta-feira e tal, vamos dar a saída e tal. Não, eu vou para casa, minha esposa está em casa me esperando. Aí eles começam a chamar de que isso eu lembro, tem muito tempo que eu não ouço essa expressão, né? Pau mandado, né? Camisolão, né? Camisolão. Quem já ouviu essa expressão camisolão, né? Então, vá para casa. Gente, ninguém me chama de pau mandado, de camisolão. Gente, a mente do mundo é diferente da nossa mente. Por isso que o Senhor Jesus falou, né? A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar pela renovação da nossa mente. E é por isso que nós temos que filtrar aquilo que nós vamos assistir, aquilo que entrará dentro da nossa casa. Novela é algo que não agrada o coração de Deus. E lamentavelmente tem muito crente, tem muitas pessoas que assistem as novelas, aquelas coisas terríveis que entram dentro do nosso lar, e os autores das novelas não estão tendo escrúpulo nenhum para colocar na telinha aquilo de mais sujo, de mais terrível, e
que vem contra ao projeto de Deus que é a família. Então, a renovação da nossa mente, né? Bom, o casal tem que ter discernimento, entendeu? Para perceber quando é que a situação está sendo gerenciada pelo diabo. Muitas vezes acontece situação na sua casa que você entra em luta com a sua esposa ou com o seu marido. Agora, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o seu marido e a sua esposa. A Bíblia diz, é contra os principados e potestades. Então, o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, né? Então, ele vem roubar os sonhos, matar os sonhos, roubar a paz e tentar destruir o seu casamento. Então, você tem que estar muito atento para que você não deixe o diabo enfiar as partes imundas dele no seu relacionamento. Aí você começa a brigar com o seu marido, começa a brigar com a sua esposa, quando na verdade você tinha que brigar com o diabo, ele que está tentando atrapalhar o relacionamento de vocês. Para finalizar, eu quero trazer aqui algumas sugestões, né, para a solução do conflito. Mas qual que é a solução antes disso? Para você ir lutar contra o diabo. É se revestir da armadura de Deus. É você tomar o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, né? E você pegar e caminhar, seguir, estar pronto, esteja muito atento ao que está acontecendo ao seu redor, tá bom? Então, rapidamente aqui, algumas sugestões práticas para a resolução dos conflitos. Essas soluções, também essas sugestões estão no livro e nós pegamos junto ao pastor Jenny Kemp do livro chamado Antes de Dizer Sim, que é o primeiro livro com o qual nós trabalhamos inicialmente. A primeira delas é a seguinte: número 1, seja um bom ouvinte e não responda enquanto a outra pessoa não terminar de falar. O que acontece, que é normal, é o dizer em vez de se fazer, é o seguinte: a pessoa fica muito irritada, aí quando chega o marido ou a esposa, ela fala, né? E depois ela para ouvir. O que acontece? Em Tiago 1,19 tem uma palavra muito sábia para nós. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. O que acontece normalmente com o ser humano? Ele fica irado. Depois de irado, ele despeja um sem número de palavras na cabeça do outro, não é isso? Aí depois ele para ouvir. Gente, vamos buscar de Deus sabedoria. Vamos buscar de Deus sabedoria. Que aí a pessoa ficou com muita raiva, falou. Aí quando ela para ouvir, ela morre de vergonha. Porque ela não tinha razão nenhuma de chamar a atenção da outra pessoa daquela forma. E Provérbios 8,13 tem uma palavra muito forte para aqueles que têm o hábito de ficar irados de falar e depois parar para ouvir. Diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E eu costumo usar essa palavra estultícia para criança, né? A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A Bíblia fala estultícia. Mas então, quando eu estou falando para adultos, eu uso uma outra palavra, um outro adjetivo. Não se ofendam, porque é a pura verdade, né? Responder antes de ouvir é burrice e vergonha. Por quê? Porque eu fiz uma atitude totalmente inadequada. Eu perdi a oportunidade de ficar calado. Entendeu? Então, se você tem um problema, se tem uma situação, não fique irado. Primeiro escuta. Por que seu marido fez daquela maneira? Por que seu marido chegou atrasado no trabalho? Por que a sua esposa não... Por que você chegou em casa e não tinha jantar pronto? Por que a sua esposa não fez essa ou aquela atividade? Por que o Juquinha e a Luizinha não estão prontos? Estão todos sujos lá. Por quê? Qual motivo? Por que seu marido não comprou aquele que você pediu? Então, antes de você brigar, pergunta por quê. Aí ele vai te responder. Entendeu? E aí você, tá certo. Não deu tempo, não tinha dinheiro, não deu o que fazer. Então, número 1, seja um bom ouvinte e espere o seu companheiro terminar de falar. E não responda enquanto a outra pessoa não terminou de falar. Segundo, escolha a melhor hora para conversar. O melhor momento para conversar é o momento quando ambos têm disponibilidade, ambos estão bem descansados, ambos estão bem tranquilos. De repente, você está lá, no domingo à tarde, em casa, às 4 horas da tarde, aí vai passar o jogo do... É o jogo do Galo, né? Pô, não fez nenhuma,
comigo, dois, né? Mas o time que você gosta, né? O time que você gosta. Aí 4 horas da tarde você está lá, né? Pega o Guaraná, pipoca, senta lá e começa a assistir. Aí, por exemplo, suponhamos que seja o marido, pode ser esposa. Aí o cônjuge chega do lado e fala assim: precisamos conversar. Bem, eu tenho uma coisa para falar com você. Tudo bem, mas agora acabou de começar o jogo. Não, mas tem que ser agora. Não pode ser na hora. Não, senão eu vou ficar aqui na frente da televisão. E aí já começa tudo errado. Tá bom, então senta aqui do lado. Olha, essa pessoa, quando ela se senta do seu lado, você que se sentou do lado, você já começa perdendo de 3-1. Sabe por quê? Os 2 olhos dele vão estar na TV, o ouvido de cá vai estar na TV e sobrou para você só o ouvido de cá. Aí você vai falar, e ele está lastindo lá. Não é melhor. Às vezes a sua esposa está lá fazendo comida. Aí o marido chega, eu desenho lá, nós vamos conversar, resolver a situação assim. Não, Pedro, estou fazendo comida aqui, né? Tem que colocar as crianças para ir para a escola. Não, Pedro, vamos conversar. Daí a pouquinho queima um arroz, queima comida e tal. Não é melhor não conversar. Entendeu? Você tem que escolher o melhor momento para conversar. Ah, não, vamos discutir a relação na cama, na hora de dormir. Querida, pior lugar. Porque seu marido é muito bom de cama, igual eu, deita e dorme. Né? Deita e dorme. Aí você começa a falar, daqui a pouquinho já está dormindo, aí piora a situação. Não é isso, André? Então escolha o melhor momento para conversar. O momento que está bem acordado, que tem tempo, que não tem nada que vai atrapalhar, tá? Terceiro ponto é o seguinte: procure identificar e definir o problema básico. Qual que é o problema? O que está trazendo angústia no seu coração? Angústia, né? O que é que está acontecendo? Qual que é a situação? Às vezes é o problema dos filhos. Então, às vezes, aquela mãe muito protetora que acha que o Juquinha está indo aonde não deveria ir, né? É muito protetor, acha que o Juquinha, que o pai está liberando o Juquinha para fazer, por exemplo, para jogar bola, né? Lá na quadra. E aí cada vez que o Juquinha perde o pai e o pai deixa jogar bola, o Juquinha vai e a mãe fica, né, com o coração na mão. E aí sempre tem um problema: você não devia deixar de jogar bola, e não sei o quê. Você fala jogar bola parece uma coisa bem light, né? Mas aí você tem que procurar identificar e definir o problema básico. Qual que é o problema básico? Né? É que a esposa ou o marido, que um não está concordando com a postura do outro. E antes mesmo do outro tomar uma atitude de falar alguma coisa, você já se predispõe a achar ruim. Você já se predispõe a montar, armar um barraco, a brigar, aquela questão toda assim. Então, procure identificar qual que é o problema, qual que é o meu problema. O meu problema é que eu não gostaria que o nosso filho fosse lá fora jogar bola. Qual que é o problema do marido? É porque ele não ouve a esposa, que às vezes ela pode até ter razão, né? E ele não ouve as razões pelas quais a esposa não gostaria de que o Juquinha fosse jogar bola. E às vezes o problema não é nem tanto o Juquinha jogar bola lá fora, mas o horário que ele vai jogar bola. Então o quarto ponto é: identifique as áreas de concordância e discordância. Então, peraí, tudo bem. Mas por que você não quer que o menino vá jogar bola? Você é contrário a que o Juquinha vá jogar bola? Não é que eu não quero que ele vá jogar bola. A questão é o horário que ele vai jogar bola e as pessoas que vão estar lá jogando bola com ele. Se fosse de manhã, não teria problema nenhum. Só que as meninas, agora nesse horário da tarde, primeiro, porque é a hora que eles devem estar em casa fazendo para casa. E segundo, é que as crianças que estão lá são pessoas de mau caráter, que a gente já viu tanto problema assim, sabe? Ok. Então o problema não é o Juquinha ir jogar bola. O problema é o horário com quem vai jogar bola. Está aqui as áreas de concordância e discordância. Identifique a sua contribuição no problema. A contribuição da esposa é que ela não tinha falado para o marido por que ela não queria que o Juquinha fosse lá jogar bola. O horário, etc e tal. E o problema do marido é que ele não perguntou para a esposa por que você não quer que o Juquinha vá lá jogar bola. Ele sempre via ali como se a esposa estivesse desafiando a autoridade dele, quando na verdade não era isso que ela queria fazer. Ela queria que ele a ouvisse
para que pudesse dizer para ele as razões pelas quais ela não gostaria que o Juquinha fosse jogar bola naquele horário, ok? E o quinto ponto, então, é esse aqui, ó, que fala sobre algumas sugestões de como você pode mudar a sua atitude ou comportamento para ajudar a resolver o problema. Ok, então agora nós vamos conversar. Está tudo bem definido, eu concordo com você, eu quero melhor para o nosso filho, quero melhor para o Juquinha, vamos fazer e vamos caminhar. Juquinha, vem cá, vamos conversar, vamos fazer assim. Peguei o Juquinha, a coisa bem simples, bem light, bem fácil. Mas existem situações muito delicadas na vida do casal que trazem realmente situações de desconforto, situações de crise e situações de muita crítica. Ok? Então, seguindo esses pontos aqui, depois de tudo isso, o que vocês vão fazer? Vão orar juntos. Vão pedir perdão. Gente, uma coisa muito importante. E o encerramento deste retiro, a última ministração que vai ser feita pela irmã Yara é sobre perdão. Porque tudo aquilo que nós conversamos aqui, tudo aquilo que nós tratamos aqui, se não houver o perdão, não adianta nada. Ah, não aprendi. Ah, eu sei como é que é. Ah, sim, é isso mesmo. Tal. Mas aí o que vai acontecer? Você, na verdade, se não pediu perdão, se não reconheceu que você errou, se não confessou, se não mudou de atitude, quem vai resolver? Então você tem que orar, né? Pedir perdão, orar e pedir que Deus te ajude para que você possa mudar de atitude. Amém? Amém? E assim você vai poder dizer, assim de uma forma muito sábia, que a paz dentro do lar não é determinada pela ausência de conflitos, mas sim pela maneira como nós enfrentamos e resolvemos esses conflitos. Amém?